Eu me chamo Mariana Diniz Mendes. Atualmente, eu estou terminando o meu mestrado em literatura brasileira. Colaboro trabalhando com a Chão Editora e tenho um canal no YouTube, junto com a minha sócia Carolina Freitas da Cunha, que é o Bom de Ler. Ele entrou como um lugar, assim, entrou junto com o afeto, sabe? Então, é, meu pai lendo para mim, sabe, na beira da minha cama, assim, Viagens de Gulliver, né? Eu ainda não lia, né? Mas tinha aquela rotina, né? Era assim que eu dormia, né? Era ele pegava o livro, daí ele sentava ali na beira da cama e ele lia, e aí uma hora eu dormia, né? E eu me lembro, assim, sabe? Quase tem essa imagem, assim. E virou esse lugar, assim, lugar do afeto, né? Do pai que lê, sabe? Também de fazer né, essa passagem para o sono, assim, sabe? A leitura como um aconchego, né? E aí depois foi sendo um lugar também, uma companhia, né? Eu tenho muita imagem, assim, na minha memória, sabe? Eu lendo, eu lembro, por exemplo, eu lendo Diário de Anne Frank, que eu ganhei da minha mãe, meus pais eram separados, minha mãe é da área de letras, né? Então, mas meu pai não. Meu pai era geólogo e minha mãe é das letras. Mas quem me criou foi meu pai. Então, a minha casa não era uma casa de biblioteca, assim, de livros, né? Se eu tivesse vivido com a minha mãe, talvez sim, mas não era. Meu pai era da geologia, mas ele sabia que era importante. Então, era ele que lia para mim Viagens de Gulliver, né? E eu lembro, a minha mãe me deu o Diário de Anne Frank e eu fui na casa de uma tia minha. Sabe esses balanços, assim, que tem dois, assim, um na frente do outro? Era uma casa de uma tia minha que tem meus primos. Então, tinha aquele balanço, assim, de sentar um de frente para o outro e balançar. E eu lembro eu pegar o Diário de Anne Frank, acho que era tipo uma Copa do Mundo. Então, meu pai me levou na casa dessa minha tia, eles ficaram todos vendo o jogo, né? E eu peguei o livrinho e fui lá no quintal, sentei no balanço, fiquei lá lendo, assim. Então, eu lembro dessa imagem, né? Então, esse espaço, assim, de acolhimento, sabe? De aconchego, de companhia, né? Ter na leitura uma companhia, eu acho que veio daí. E dessa estrutura também, assim, tias que são professoras, então convivia, né, na infância com professoras, né, que amam ler, né? Essas minhas tias, assim, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Então, o livro entrou, é difícil até dimensionar, né? Porque né, vai entrando assim, né? Por vários lados, né? Mas para mim é muito claro assim esse lugar do afeto, sabe? Da leitura, né? Depois na escola eu me tornei uma boa leitora, eu gostava da aula de português, da aula de literatura, mas eu acho que veio em casa, assim, veio de casa, sabe? Isso de essa familiaridade com o livro, com as histórias, né? De ter a rotina de ouvir a história para dormir, por exemplo, né? Isso vai se misturando com o próprio afeto, né? Que eu recebia. Acho que foi por aí. Eu me formei em letras, trabalhei muitos anos numa grande editora, e resolvi sair do mercado editorial, assim, eu trabalhava como CLT, né, eu fiquei 19 anos nessa editora, e para mim é importante falar dela, porque foi uma grande escola, assim, eu ainda estudava letras, ainda estava na graduação quando eu entrei na Companhia das Letras, e lá eu fiquei 19 anos, então foi a minha formação, né, além da formação acadêmica, se deu muito nesse trabalho, nessa editora. E na companhia, eu trabalhei num departamento que eu acho muito interessante, que é um departamento que poucas pessoas conhecem como
importantes dentro de uma editora, que é de divulgação para professores. Então, é uma área muito específica dentro de uma editora, né? Que não é o editorial, não é a assessoria de imprensa, não é o comercial, mas ela é muito peculiar, porque ela trabalha diretamente na divulgação dos livros com esse público específico, né? Que, na minha opinião, é dos melhores públicos para se trabalhar, porque o professor é interessado em livro, né? O professor lê, né? Ao contrário do que tem aí, né? Uma opinião mais comum, né? De que o professor lê, né? Ele quer o livro, ele se interessa pelo livro. Então, eu trabalhei diretamente nessa área de divulgação para professores desde o começo desde quando eu entrei na Companhia das Letras, até sair de lá em 2019. E nesse trabalho eu indicava livros, né? Além de trabalhar com a área de inscrição desses livros, tanto infantis, quanto juvenis, quanto acadêmicos, para editais de governo. Isso também era uma coisa que a nossa área fazia ali, a área de educação. Eu também recebia os professores que iam até a editora, ou que telefonavam, né, indicando leituras, né? Então, eu tinha um conhecimento muito amplo do catálogo da editora para poder falar com esses professores, desde os professores que eram de educação infantil mesmo, que tinha livro né, que era, sei lá, José Paulo Paes, né? Um livro sobre o abecedário, por exemplo, poeminhas. Então, esse era um livro que o professor de educação infantil, na fase de alfabetização, ele se interessava, né? Até o Eric Hobsbawm, né, para falar, né, com um professor de história universitário, né? Então, eu tinha que ter esse conhecimento amplo, assim, do catálogo para ter esse diálogo com os professores, que a minha função era essa, divulgar os livros da companhia para que eles, com o objetivo, né, de que eles se tornassem leituras, esses professores potencializassem, né, a divulgação e divulgassem o livro para os alunos, né, seja como leitura obrigatória ou leituras, sugestões de leitura. Então, eu conhecia muito bem o catálogo e tinha um pouco essa função meio básica, assim, de sugerir livros, né, sugerir leituras e tal. Mas eu fiquei muito tempo, né? Fiquei muito tempo nessa editora, nessa empresa, e foi me dando muita vontade de voltar a estudar, né? E quando eu saí da companhia, só trabalhei lá, assim, no mercado editorial até 2016. Eu entrei em 98, eu ainda estava na graduação, e fui até 2016 nessa função. Então, a editora cresceu muito, eu consegui, dentro da editora, assim, eu acho bem interessante a minha trajetória lá dentro, porque mesmo ficando nessa mesma área, eu fui mudando um pouco a natureza do meu trabalho, assim. Então, quando eu saí da companhia, eu estava como uma editora dentro da área de educação. Então, junto com uma equipe, né, inclusive ligada ao editorial, a Lili, a Júlia Schwartz, eu propunha antologias para jovens. Então saiu uma coleção que era Boa Companhia, que eu fazia a parte da edição também. Então acabei fazendo uma ponte, assim, entre o editorial e essa área mais específica de lidar com as escolas, com as universidades. Foi muito legal, assim, aprender, né, passar por tudo isso, né? Mas eu estava muito cansada, assim, já da rotina, né? Trabalhar todo dia. Nesse meio tempo eu tive o Jorge, né? Que é meu filho, que hoje tá com 12 anos. Então foi muito difícil, assim, sair da licença maternidade, voltar para aquela rotina, sabe, de 8 horas todos os dias e tal, com um filho pequeno, né, aquele conflito, né, vivi esse conflito de voltar a trabalhar.
Ele nasceu em 2008, eu ainda fiquei um tempão, né, até 2016, mas daí, em 2016, eu decidi sair mesmo, da editora, e aí eu tinha muito essa trajetória, assim, de indicar livros, né? As pessoas, Mari, né? O que eu levo para ler nas férias? O que eu levo para o meu, o que eu indico para o meu aluno? Né? Um aluno que não gosta de ler, ou então um aluno que é vidrado, sabe? Então eu ia, né? Ia apurando, assim, uma sensibilidade para sugerir leituras, né? Eu queria primeiro saber, mas o que ele gosta de ler, o que ele lê, né? O que ele compra para ler, assim, ia meio que apurando essa sensibilidade, assim, para poder indicar livros. E quando eu saí da editora, eu estava, na época, com um namorado, que ele falou, você deveria continuar fazendo esse trabalho de sugerir leituras e tal, né? Você é muito boa nisso. Comecei a ler porque você foi me dando os livros, e você foi acertando o que eu gostava, e aí eu, né? E daí veio daí, assim, a ideia de criar o Bom de Ler, né? Um canal, então, que eu continuasse, né? Que me mantivesse fazendo essa mediação, assim, né, de sugerir livros e tal. Eu saí em 2016 da editora, o Bom de Ler começou em 2017, no comecinho, não demorei muito não, então, para começar a fazer essas indicações, né, mas eu demorei, assim, para encontrar qual que seria a cara desse canal, assim, que tipo de livros eu ia indicar, né? Vou indicar aquilo que eu leio, né? Não me sentia, falei, não vou indicar aquilo que eu leio, assim, é muito, né? Que importância tem o que a Mariana lê, né? Não, acho que não é isso, né? Então, fiquei ali, meio que eu sabia que eu tinha que focar, assim, né? Tinha uma ideia de tem que ser um nicho, e aí já aponta para essa problemática, né? Que eu encontrei como nicho falar de escritoras, né? Ou seja, tem alguma coisa errada, né? Porque não ia falar, vou falar dos homens escritores, né? Não. Então veio a ideia de fazer um canal para entrevistar escritoras e falar dessas obras, né, contemporâneas, como um nicho, né? Daí eu me associei com a Carol, que é a cineasta da dupla, né? E ela é quem filma e edita, né? E faz essa parte mesmo da produção, né? Do vídeo, e eu cuido da, do roteiro da entrevista, né? Hoje em dia a gente faz uma coisa muito mais dialogada, assim. A Carol também já fala, a gente precisa ir para o Nordeste, né? A gente precisa, sabe? Uma já interfere mais no trabalho da outra, assim. Mas quando começou, vinha de mim essas sugestões, né? Quais eram as autoras, quais eram os livros e tal, por causa de todo esse conhecimento que eu já tinha, inclusive eu já conhecia autoras, né? Já tinha, assim, contatos diretos por esse trabalho na Companhia das Letras. Então, em 2017, a gente criou o Bom de Ler, nesse formato, assim, eu apresento um livro de uma autora brasileira, depois a gente ampliou para as autoras lusófonas também, mas o formato sempre se manteve. Eu apresento em alguns minutos, brevemente, um livro, e aí a gente, em seguida, vem a entrevista com a escritora. A entrevista, eu acho legal, assim, que a gente, sem querer, experimentando mesmo, a gente entrou num formato que eu acho que tem um gostinho, assim, especial, que a gente vai até a escritora, né? Então, a gente vai até a casa da escritora, a gente entra nesse ambiente, né, da escritora, nesse templo, ao invés de fazer assim numa livraria, num café, né? E aí, claro, tem uma questão que se a gente só vai na casa, se a gente entrevista nas casas, né? Vai até a escritora,
a gente daí não consegue, se não tiver um financiamento, não consegue fazer escritoras fora de São Paulo, né? Então, por isso tem aí um recorte também, mas a gente procurou, né? A gente financiou nós mesmas, a gente foi para BH, a gente foi para João Pessoa, na época que teve o Mulherio das Letras, a gente foi para o Rio de Janeiro, do nosso bolso mesmo, a gente teve essa empreitada, né? Porque a gente quis preservar esse movimento que é nós vamos até elas, né? Facilitaria se a gente ficasse em São Paulo, porque em algum momento a escritora de Minas Gerais, Porto Alegre, né, Salvador, ela passa por São Paulo em algum momento, né? Principalmente, está lançando um livro. Se vai lançar um livro, vem para São Paulo em algum momento. Agora a gente está em outro mundo, né? Que ninguém mais vai para nenhum lugar, mas naqueles anos, sim, né? A gente poderia poderia ser facilitado esse trabalho se a gente falasse, em algum momento elas vêm para cá, então a gente vai fazer com elas numa livraria ou até mesmo na minha casa, né? Mas a gente gostou, assim, de fazermos nós o movimento, né? Então, ir até, assim, a Conceição Evaristo, sabe? Na casa dela, lá em... Não é Macaé, né? Esqueci o nome da cidade. Faz toda a diferença, sabe? Pegar a escritora É Maricá, não é? É Maricá? Acho que é Maricá. É, No Rio, né? no Rio, ali na região dos lagos, mas no Macaé não é, né? Bom, não me lembro. Faz toda a diferença, né? Ou mesmo quando a gente foi para BH, né? E aí a gente faz uma bateria de entrevistas, né? A gente fez assim, ficar 5 dias em BH e entrevista, sei lá, 12 escritoras, sabe? Daí a gente tenta também, aos poucos a gente foi, né, modulando, não, vamos pegar uma historiadora, vamos pegar uma que escreve biografia, uma poeta, uma que é mais romancista, e a gente ia enriquecendo, assim, esse acervo, né, percebendo a importância desse trabalho, né, o quanto a escritora, a mulher, né, tem um espaço que é menor no nosso cenário literário, né, ok, que agora vem, né, vem publicando mais, vem sendo mais premiada, vem aparecendo mais, né, mas é um trabalho aí a ser feito continuamente, né, porque como em todas as áreas, a gente tem aí uma defasagem. Então, foi um trabalho que ganhou uma importância, assim, que a gente cresceu muito fazendo também as entrevistas, eu e a Carol, e a questão, por exemplo, das escritoras negras, foi um baita de um aprendizado, né? Porque quando a gente começou o canal, então eu falei, bom, deixa eu olhar aqui, né? Quem eu conheço? Eu conheço a Noemi, eu conheço a Carola, eu conheço e assim, né? No meu telefone, assim, pegava a minha listinha de contatos de escritoras, né? E basicamente eram as escritoras publicadas pela Companhia das Letras, né? Uma ou outra vez saía um pouco disso, mas era muito raro. E veio da Carol, assim, a questão, né? Ela falou, tá, mas estamos aqui, né? Tem a Giovanna Madalosso, tem a Noemi, tem a Carola e tal, mas e não tem escritoras negras? Você não conhece escritoras negras, né? Aí eu olhei, assim, pensei, falei, olhei de novo a minha referência, a Companhia das Letras, né? Pega o catálogo, não, Carol, mas aqui, olha, tem escritoras negras, mas é Toni Morrison, né, a Chimamanda, veja bem, né, no Brasil a gente não tem escritoras negras publicando e tal, e o que foi péssimo, né, assim, uma perspectiva que eu tinha completamente equivocada, né. Nesse ano de 2017, tudo isso muito rápido também, né? Tudo nesse primeiro ano, assim, nosso.
teve a ocupação, né, no Itaú Cultural, ocupação Conceição Evaristo, a gente foi lá, daí, aí abriu, né, falei, opa, peraí, não é bem assim, Mariana, como é que não é bem assim? E aí a gente chegou na primeira, que foi a Conceição, né, porque ela teve, nesse momento, ela teve uma visibilidade, né, e aí, daí, por ter entrevistado ela, assim, aí abriu totalmente, né? Como é que não tem, né? Tem e tem há muito tempo, tem e estão sendo publicadas, né? Tem cadernos negros, aí vem toda uma história, assim, que eu desconhecia completamente, né? De toda essa militância, de toda essa luta mesmo das mulheres negras, né, que escrevem, e como daí ainda entra no tal do nicho, né, ainda tem essa outra problemática, né, que é dentro né, desse escopo das escritoras brasileiras, né, onde estão as escritoras negras brasileiras? Elas publicam só por editoras que são voltadas para essas obras de escritoras negras, né? Porque né, existe de onde vem essa segmentação, né? Por quê? Então, foi um baita aprendizado, assim, para mim, né? Eu falo isso, inclusive, numa das entrevistas que eu fui com a Miriam Alves, né, que a gente fez. Então, aí a gente fez Conceição Evaristo, Miriam Alves, Cidinha da Silva. Hoje tem no acervo do Bom de Ler, são 75 escritoras, né? Agora, na pandemia, a gente deu uma parada, porque a gente ainda tem entrevistas para serem editadas, né, que ainda vão para o ar, mas essa ideia da gente ir até a casa da escritora, assim, a gente não quis abrir mão, sabe? Claro que, dá, tem o Zoom, né, estou eu aqui, né, na minha casa, tal, mas era assim, hoje qualquer um faz entrevista assim, sabe? Tem né, depoimentos, tem vários formatos, eu achei assim, não foi só por isso, né, que eu e a Carol demos esse tempo, pegou esse meu momento de mestrado, a Carol também pegou um projeto grande de trabalho durante 2020 e 2021, mas para a gente, assim, o ganho estava em fazer um movimento, sabe, de ir até a escritora, de conhecer esse lugar, esse ambiente. Elvira Vinha, né? Aquela entrevista nossa, sabe? Que eu e a Carol fizemos com a Elvira Vinha, meses antes dela falecer, assim, me arrepia, assim. A Elvira deixou a gente, deu a entrevista, né? Toda uma, assim, já havia ali, né, uma preparação para a morte, sabe? Aquele lugar ele já estava sendo preparado para ela se retirar. Né? Então, era uma mesa, assim, onde estava o computador dela, onde ela trabalhava, que não tinha nada. Mas, tudo bem, vai ver que ela sempre trabalhou assim, nunca teve nada, né? Eu tenho o creme da mão, o adoçante, a bala, a caneta, né? Tem pessoas que não têm nada, eu conheço pessoas que são assim. Mas não era só isso, sabe? Ela mesma na entrevista, assim, ela já tinha se desfeito dos livros, e daí no lugar dos livros ela pôs orquídeas, ela contou isso, falou, eu tô me desfazendo dos livros e tal, tô mandando embora, né? A Carol fez uma tomada ali das orquídeas, que era a estante dela, né? E num determinado momento, ela falou: Olha, eu preciso sair agora para ir para o médico, mas se vocês quiserem, fiquem aí, que vocês quiserem fazer algumas tomadas aí da casa e tal, vocês podem ficar, né? E a gente ficou ali, sei lá, uma meia hora ainda, terminando, assim, a Carol pegando ali alguma outra cena, assim, do apartamento dela, né? E depois a gente deixou a chave no vizinho, foi o que ela falou. Não, olha, a hora que vocês saírem, tranca, deixa a chave no vizinho, sabe? A gente se conheceu ali, né? Mas é isso. Tem uma interação, né? Que eu não vou conseguir nunca fazer, reproduzir, né? Nesse outro formato, ou pelo menos a gente não quis, sabe? Nesse momento, assim, eu acho que são tantas lives, né? E tanta, né? Tanto produto, assim,
que a gente escolheu assim, agora que a gente voltar, a gente vai voltar, sabe, indo até elas, né? Indo, sabe? Tira o sapato, se precisar tirar o sapato, né, para entrar na casa da escritora, sabe, tendo o perrengue de ir, né, até o lugar, né, e também para mim, para Carol, assim, era né, sempre as viagens e tal, então a gente parou um pouco nesse período da pandemia por conta disso, assim, uma escolha de não transformar aquele aquilo que a gente achou que tinha de especial, sabe, no Bom de Ler, no formato da entrevista, na comunicação que acontece ali entre nós três, né, eu, a Carol e a escritora. Então, a gente deixou ele, suspendeu um pouco por isso, e, paralelamente, né, projetos pessoais, né. Em 2018, eu fui chamada para ser do conselho do Prêmio Jabuti, que aí foi uma outra aventura também, eu nunca tinha feito parte, nunca tinha estado desse lado, né, dos prêmios. Eu lembro na companhia, a época da inscrição dos livros, né, de quando sai a lista, e sai primeiro uma lista, depois é que sai a lista final, então eu estava sempre do outro lado do balcão, né, e aí eu comecei, entrei para o conselho, né, do Prêmio Jabuti, fui conselheira do ano de 2018, 2019 e 2020, fiquei 3 anos. E foi muito legal, assim. Primeiro que Jabuti tem, assim, você fala em Prêmio Jabuti, eu já me lembro de quando eu era criança, que daí eu lembrava que tinha o Prêmio Jabuti, se tinha no livro, se o livro que eu estava lendo tinha ou não ganho esse prêmio. Então, tem um lado afetivo, assim, né? Ele é antigo, né? O prêmio mais antigo. E aí fazer parte, né, dessa história, assim, para mim foi incrível, foi uma baita experiência, e uma experiência que eu nunca tinha tido, né, regulamento de prêmio, né, muda o regulamento, depois aí a gente leva, né, leva na cabeça, porque mudou o regulamento, porque extinguiu alguma categoria, porque o ano que eu entrei era um ano que a ideia era reformular, né? O Jabuti sempre ficou conhecido por ter muitas categorias, inúmeras categorias, né? E aí a ideia era reformular. Então eu entrei nesse ano que a gente reformulou. Só que a gente reformulou, teve uma coisa ali que não funcionou, né? Que daí a gente teve que voltar atrás, que foi ter juntado literatura infantil com literatura juvenil, né? E a gente soube voltar atrás, né? E no regulamento seguinte desmembrou de novo. Então foi um baita aprendizado, assim, ver o alcance que o Jabuti tem, né? Então, o primeiro ano quando eu participei de conselheira no primeiro ano, foi o ano que o Maílson ganhou como livro do ano, né? Nossa, aquele, sabe, o poeta de Varjota que vem para São Paulo para ver a cerimônia, né? E sai, assim, como o livro do ano, né? E daí, em seguida, você vê o cara no Fantástico. Então, esse alcance do Jabuti, né? Essa importância, e, ao mesmo tempo, como as coisas são feitas assim, e eu acho que tem muito isso no universo do livro, assim, aqui no Brasil, né, do mercado editorial, assim, você lida, não é uma estrutura, sabe, engessada, assim, então o Jabuti, para mim, é a Evelina, sabe, é a Camila, né, as pessoas que estavam ali envolvidas, com quem eu falava todo dia, não é uma coisa fria, assim, não, tem que ser o regulamento, sabe? Eram pessoas ali, né, errando e acertando no regulamento, e aí depois premiando aqueles que ganham e falando com os jurados, então tem uma coisa no universo do livro, assim, que é desse calor, assim, né, uma proximidade, uma humanidade, que eu acho que quem trabalha com livro tem, né? Que o tempo do livro não é o tempo do jornal, né? Da matéria do jornal, não tem que ter, não tem aquela pressa e tal. Então isso também, assim, é um outro tempo. As pessoas
tem um tempo para realizarem, né? Para fazer um livro, para fazer um concurso, para colocar as regras em funcionamento, tem um outro tempo, né, que eu acho que é um pouco mais desacelerado, assim, do que o tempo da notícia, por exemplo, e me parece também que as relações entre as pessoas que trabalham com o livro também, elas são mais próximas, eu acho, né? Então foi muito bacana, assim, participar, estar desse outro lado, sabe, do Jabuti, pensando, o que eu basicamente fiz, né, foi pensar regulamento, né, ver o que funcionou num ano, o que pode ser mudado, o que pode ser inovado, pensar nos jurados, né, o conselho, o que ele determina, assim, e que é muito importante, é quem é que vai julgar, né? As pessoas às vezes acham que, a gente da minha família, assim, então você agora escolhe os livros? Não, eu não escolho os livros, mas eu escolho quem vai escolher os livros, quem vai dar as notas, né? Então, a gente fez um baita trabalho lá, assim, de compor esse júri, sabe? Pensando em pessoas que não só de Rio, São Paulo, pensando né? Tem que ter representatividade, tem que ter negro no júri, negras no júri, tem que ter mulher, tem que balancear isso, né? Então também foi um baita aprendizado, assim. E gostoso também, trabalho gostoso de ver a repercussão assim no Brasil inteiro, né? Foi bem importante assim para a minha experiência nessa área. Eu venho pensando bastante nisso, sabe? Que a gente bate bastante na tecla do precisa ler, né? Como é que forma o leitor, né? Mas a escrita, ela também precisa ser, assim, colocada como algo acessível, sabe? O diário, por exemplo, é isso, né? A escrita é uma escrita fácil, né? Uma escrita modesta, uma escrita ordinária, né? Qualquer um pode ali, né? Pegar no final do dia, escrever o que fez, né? O que sentiu e tal, e aquilo, sabe, tem um ganho, né? Tem vários teóricos, né, que falam né, por que as pessoas escrevem um diário, né? É para desabafar, é para se consolar, ou é para deixar marcado na memória, né? Para a posteridade, sabe? Milhões de motivos, né? Mas tem uma terapia, né? Alguns acham que é um jeito de fazer terapia. Hoje em dia, de qualquer lugar, fala, mas então, se você quer fazer regime, escreve um diário do que você come, sabe? Tem uma coisa né, de você né, se autoconhecer pelo diário, se autocontrolar pelo diário, né? É uma baita ferramenta, né? E ela é fácil, né? É uma escrita, não é para você inventar uma história, né? Então, eu fico pensando que a leitura, a gente bate bastante nessa tecla da leitura, né? Mas a escrita também deveria ser mais acessível, sabe? As pessoas deveriam achar que elas podem escrever, assim como elas devem ler, podem se formar como leitores, né? Experimentando aquilo que elas mais gostam de ler. Também experimentar, sabe, a escrita, né? O que cada um ganha, né? Porque cada um vai ganhar de um lado alguma coisa, mas tem um ganho, eu acho, com a escrita também. Então, formar leitores e escritores, eu acho importante. E aí é o livro, né? Daí, para isso, tem que ser com o livro que eu acho que é pela política pública, assim, né? Em escola pública tem que ter livro, sabe? E em casa tem que ter livro, né? Então, deveria ser, sabe, base, assim, de uma boa política pública e cesta básica, sabe? Tem que ter, não tem lá os ingredientes que a família precisa durante, sabe? Tem que ter o livro também na cesta básica. Eu acho que é isso. Sei. Educação, né? Passar pela educação, sim, mas é importante também ter em casa, sabe? Não só o livro, a biblioteca que o aluno vai e lê lá e depois ele devolve, mas tornar esse objeto, assim,
familiar, né? E desde cedo. Então, isso tem que ser através de uma política pública, assim, que dá o livro, sabe? Não é que empresta, você vai lá, não, dá, tem que dar o livro, para ter em casa, para ele fazer o que ele quiser com o livro, para ele guardar onde ele quiser, para ele ler a hora que ele quiser. Eu acho que é assim.